Nala, e quando você pede para fazer a extração do dente do siso, você já teve algum paciente que chegou se queixando de alguma coisa depois dessa cirurgia de extração? Eu já tive pacientes que reclamam, por exemplo, de falta de sensibilidade na região, ou, mas isso, agora eu devolvendo, dentro da mesma pergunta, eu devolvendo, isso já poderia ser previsto pelo profissional? Como que poderia, para que ele não tenha esse desconforto, que a gente pode dizer sobre isso? Isso é importante essa pergunta. O que pode acontecer, né, de ruim quando a gente faz a extração do dente do siso? Eu acho que todo procedimento que a gente faz no paciente, a gente precisa informar, explicar tudo que pode acontecer de pior, né? E a gente tem um parâmetro, né? Quando, principalmente os dentes da mandíbula, que são aqui embaixo, a gente pede um raio-x panorâmico inicialmente, para a gente ver a posição do dente, né? Então, sempre tem que ter um raio-x. Pelo amor de Deus, tem que ter um raio-x. Eu estou pensando, me colocando no lugar do cara que chegou lá, tem um terceiro molar, por exemplo, que apareceu uma pontinha, e o profissional falou, não, senta aí que a gente vai remover. Não, se Vai aparecer uma extrair. pontinha, é prudente que seja feita. Diz, né, desde quando eu estudei lá, que fala, faz uma panorâmica, Ah, porque não, você mas não faz sabe o que muito tá tempo. acontecendo. Pensei numa informação mais recente, pô. Não... Gente, ele voltou, né? Tudo bem. Aí o que ocorre? A gente pede o raio-x panorâmico para esse paciente. Muitas vezes a gente tem. Nossa, tem que usar o Fred de novo aqui. E por que tem que tirar o coco dele Porque cai, né? A gente tem um nervo que passa aqui, ó, bem aqui, e ele sai aqui nesse buraquinho aqui da frente, né? Então a gente tem um nervinho que passa aqui. A gente tem que ver a distância dessa raiz em relação a esse nervo que passa aqui. E o primeiro exame que ajuda, né, é a panorâmica. Isso. E a gente, dependendo da proximidade, né, esse nervo ele é muito sensível, mas veja bem, esse nervo, ele dá só a sensibilidade, ele não está relacionado ao movimento do músculo. Então, assim, se a gente lesar esse nervo na hora que tira o dente, pela proximidade, então pode ocorrer uma lesão, ou de compressão, né? Alguma coisa pode ocorrer que a gente lesa isso aí, ou só de ficar exposto no ar, né? Se a gente chegar muito perto e deixar ele exposto, já é o suficiente para a condução elétrica ficar comprometida. Então, o que ocorre? A gente pode ter dormência, né? Tem um nervo também ficar muito perto da região que a gente faz a incisão, que dorme metade da língua. E isso pode ser temporário ou isso pode ser definitivo, né? Pode ocorrer das duas maneiras, né? Um exame sempre vai nos auxiliar a planejar essa extração. Então, se eu vou picotar mais o dente, dependendo de onde eu vou fazer esse picote do dente, porque eu tenho o dente que tem a raiz abraçando esse nervo. Então, isso é um problema. Eu tenho que cortar o dente no meio, tirar a raiz Mas assim nesse e a outra exame, raiz assim. teoricamente, já daria para ter essa visão. A Para eu saber, panorâmica eu vou não é o fazer o dedo suficiente. que eu preciso fazer. Eu já sei que eu vou ter isso ou não? Isso é na hora que a gente vai acabar descobrindo, meio surpresa. Eu faço primeiro o raio-x panorâmico, tá. O raio-x panorâmico ele dá uma imagem chapada, né, em duas dimensões. A gente não consegue saber se a raiz está na frente ou atrás desse nervo. Então, muitas vezes eu solicito uma tomografia, e aí a gente vai entrar numa outra situação que eu até dei aula lá para você esses dias na sua mentoria. Existem tomografias específicas para a gente ver, analisar dente, e tomografia de ambiente hospitalar, que é uma tomografia tradicional, né? Então, normalmente, para a gente avaliar posicionamento de dente, pequenas estruturas, a gente precisa de uma tomografia de alta resolução. Então, a gente sempre pede uma tomografia cone-beam, né, de feixe cônico, para melhorar, né, o nosso diagnóstico e o nosso planejamento. Uma tomografia tradicional, ela não me traz que o convênio médico autoriza e tudo mais, ela não me traz tanta qualidade para eu poder avaliar nessas estruturas quanto uma tomografia odontológica, que a gente fala odontológica, mas de feixe cônico, que é feita em locais, centros de radiologia, que faz raio-x panorâmico bucal, e faz outros tipos de exames, né, análises da face para ortodontia, por exemplo, né, documentação, tomografia, é diferente. Mas eu utilizo muito essa tomografia de feixe cônico, que ela vai me dar uma alta resolução, porque ela tem
todos os quesitos, o equipamento Mas tem dá para para eu isso. saber, então, você pediu o que você quis. Essa dormência, essa falta de sensibilidade já vai ficar meio que pré-estabelecido ou é uma coisa que, mesmo sem você ter observado, pode acontecer? Se o dente está muito próximo desse nervo, eu vou falar para o paciente, tem uma chance de você ter uma parestesia, uma falta de sensibilidade temporária ou definitiva. Assina aqui para mim. Então, um termo de consentimento em relação às informações sobre o procedimento cirúrgico. E eu sempre faço isso com uma testemunha, né? Que eu estou informando o paciente que pode acontecer. Porque eu também recebo muitos pacientes que falam, vou processar aquele dentista, porque ele tirou meu dente e eu tô agora com a língua dormente, não sinto nada, tá? Meu lábio tá dormente. Não dá em nada isso, porque é inerente ao processo. Também. Faltou comunicação. Eu acho que faltou essa comunicação. Né, entre o profissional e o paciente. Aí, por exemplo, se você me fala que eu tenho o risco de ter essa parestesia definitiva, uma porcentagem. Eu posso ficar com o meu dente ali e radiografar de tempo em tempo, eu não vou tirar o meu dente. Não tem essa possibilidade. Não deu essa opção. Então, mas meu dente eu ia deixar. Porque uma parestesia definitiva, você tem que apostar nisso se for algo que pode causar um mega dano. Se ficar, o bicho come. O negócio é o seguinte, eu preciso tirar o seu dente e eu preciso te informar que o pior que pode acontecer é isso. Assina aqui, vamos. Mas o bacana é isso, a sua visão do cirurgião. O dente se eu não posso ir acompanhando, não vou tirar.